A nova lei que prevê parceria entre governo e empresas pode levar os serviços da telefonia móvel para 109 distritos rurais de Mato Grosso. Cerca de 100 mil pessoas devem ser beneficiadas. E para falar sobre esse e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o assessor jurídico do IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, aqui de Mato Grosso, Antônio Carlos Tavares de Melo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E o que falta agora para que essas 100 mil pessoas tenham esse benefício? Então, a CPI da telecomunicação que trouxe à luz várias reclamações que a gente já sentia defendendo o consumidor, ela chegou à conclusão que diversos aspectos em diversas cidades, diversos territórios de nosso estado não eram atingidos, não tinha sinal para telefonia. E uma das razões, a principal, é que as empresas, obviamente, vão investir onde elas vão lucrar mais rápido, onde tem mais consumidor. E criou-se, através de amplos debates, essa ideia de gerar uma lei, criar uma lei, onde o Estado abriria mão do ICMS necessário para que as empresas investissem nessas localidades. As primeiras compras, os primeiros 1000 lotes de celulares, de aparelhos e linhas, também não teriam uma tributação de ICMS normal, vão ter umas reduções. E, por outro lado, os municípios colocariam nos locais... Voltamos a conversar ao vivo com o assessor jurídico do IBDEC. O senhor falava um pouquinho antes, que existe uma cota de comercialização de linhas, que as prefeituras, por exemplo, têm que garantir. Mas a lei deixa algumas aberturas, algumas dúvidas também. As prefeituras teriam que garantir no mínimo 1000 cotas de celulares para aquelas localidades que serão atingidas. Ou seja, o Estado dá a isenção de ICMS, os produtos, os primeiros 1000 celulares vão chegar com desconto, porque não vão ter tributação de ICMS também, e essa linha tem que ter uma garantia de comercialização naquela localidade. Por isso que é possível que, apesar da lei estar vigente, vários municípios não possam aderir, porque pode ter problemas aí com a lei de responsabilidades fiscais em aceitar a adesão e a garantir esse mínimo de linhas. É possível também que o Estado não honre a isenção de ICMS para algumas localidades, ou não honre a lei. A lei permite que os entes façam, ou seja, o Estado faz a sua parte, o município faz a sua parte licenciando as antenas e comprando as linhas, garantindo a compra de 1000 linhas no mínimo. E as empresas ainda têm que aceitar investir nessas localidades. A gente sabe que a telefonia é o campeão de reclamações de consumidor. Apesar disso, o acesso à telefonia móvel é essencial hoje para as relações de negócios, né? Há pesquisas que quando chega a telefonia e a banda larga, o volume de dinheiro e de conhecimento naquela região multiplica em muito. Não só em aquisição por exemplo, os alunos passam a ter acesso ao conteúdo que não tinham antes, mas o comércio passa a agir de uma maneira diferente e a ganhar mais dinheiro. Pode vender direto os produtos dali para o consumidor final. Uma série de situações que a gente já viu em pesquisas. Então, é muito interessante que esse investimento seja feito. Mas a lei é um excelente passo, um passo maravilhoso, mas não é uma garantia de que isso vai acontecer. Não é uma garantia porque a combinação aí é muito complicada. O poder público detesta abrir mão de arrecadação. Exatamente. E as empresas de telefonia odeiam gastar. Exatamente. Aí fica difícil. Apesar disso, há uma briga por novos consumidores, né? Agora, nesse cenário atual de dezembro de 2014, as empresas estão num ranking disputadíssimo para ver quem tem mais linhas, quem vai ter mais poder de fogo para as novas licitações que vão vir. Então, eu acredito que da parte das empresas vai haver interesse nesse investimento, porque a capilaridade o Estado está crescendo e a gente imagina que em um período curto de tempo vai aumentando, né, o número de pessoas com interesse em adquirir essas linhas. Mas realmente é complexo, porque é uma PPP, parceria público-privada, só que envolve 2 entes estatais, os municípios, o Estado e as empresas. Vamos torcer para que isso dê certo, mas há uma grande chance aí
do objetivo final, que é atender todo o Estado, não seja atingido a esse risco. Na CPI a gente viu uma união de forças, o IBDEC, o PROCON, os parlamentares, para criar essa lei, para discutir o assunto também. E o papel das agências reguladoras? Parece que não é só a nossa agência municipal, a Maersk, que de repente não está aí demonstrando essa luta, esse apoio aos consumidores. A Anatel, que é das telecomunicações, também tem uma grande dificuldade de atender o consumidor. A Anatel, em última análise, todo consumidor que tem uma reclamação não atendida pelo SAC, o 0800 das telefonias, deve levar esse protocolo para a Anatel. Aí a Anatel reclama direto para a empresa tem que dar a solução para o consumidor. A empresa que corre atrás do consumidor nessa hipótese. Mas a Anatel, ela, até poucos anos atrás, ela deixava a desejar em relação ao direito do consumidor. Ela sempre, para nós que defendemos o consumidor, estava atendendo o interesse das empresas. Houve uma significativa alteração a partir de 2013, quando começou a ter proibições de venda de chips em diversos municípios e estados, aqui em Mato Grosso teve, porque estava havendo muita interrupção de sinais. A telefonia ela continua dando muito problema, como a gente estava dizendo. E a Anatel tem um papel fundamental de fazer com que os direitos dos consumidores descumpridos sejam normatizados para que assim sejam cumpridos. E outro problema que nós temos é que os PROCONs, nosso municipal e estadual, eles não são estruturados do jeito que deveriam para atender toda essa demanda. O PROCON municipal, por exemplo, de Cuiabá, que é a capital, praticamente não tem fiscais para que possam ir nas empresas e lavrar autuação, exigir multas. O estadual tem uma estrutura deficitária. Todos os que laboram no PROCON, eu considero heróis, porque eles matam realmente um leão por dia, eles fazem aquilo por honra e glória, porque é um trabalho muito difícil pela estrutura que eles têm. Então vai aí minha admiração e respeito a todos esses profissionais, mas a gente só vai mudar esse cenário quando os PROCONs puderem multar e autuar, tiverem condições para isso, e a Anatel efetivamente continuar o que começou há pouco tempo, a normatizar os direitos dos consumidores, ou seja, é estabelecer o mínimo, no caso da internet no celular, começou a estabelecer padrões mínimos para isso. Começou a estabelecer que se você está fazendo uma ligação e ela cai, quando você faz a outra ligação para continuar, essa segunda ligação não pode ser cobrada. Isso é óbvio, mas não era assim, a gente pagava por isso. E se eu for falar disso, nós temos um assunto para horas em estruturas normativa que a Anatel deveria fazer, se comprometeu a fazer, ainda não fez, para resguardar os nossos direitos. Enquanto isso não ocorre, o consumidor só é a estrela até o momento em que as empresas querem vender o produto ou o serviço. Depois, o consumidor que se vire para resolver o problema dele, que, aliás, é o seguinte, não entregaram o que ele pagou. O que foi prometido. É esse o problema. Agora você vai ver começa a partir do dia 9 de dezembro, todo mundo que tem celular pré-pago ou com plano limitado, quando você usa a internet no celular, você não fica sabendo exatamente quando vai acabar, mas de repente corta um serviço. Isso não poderia ser feito e está podendo, por liberação inclusive da Anatel. Para nós é um retrocesso, a gente está pleiteando que o Estado de Mato Grosso faça uma lei através dos nossos deputados, para que não permitam isso, eles reduzam, a gente quer que eles reduzam o sinal, mas não cortem o sinal. A partir de hoje, todo consumidor aqui no Mato Grosso, Vivo, Oi, que usar a quantidade de sinal de internet banda larga, de uma hora para outra vai ficar sem o sinal e aí vai ter que comprar sinal extra, vai ter que pagar mais para ter esse serviço de internet no celular. Existe uma outra discussão, só que no Congresso, que é uma grande expectativa das empresas nesse caso, que é a lei das antenas. Ela era para ter sido aprovada, mas ela voltou a ser discutida. O que ela garante? Por que as empresas, as operadoras querem tanto que ela seja aprovada? As empresas operadoras, elas dizem que não nos prestam um bom serviço, um serviço decente, porque não têm as autorizações necessárias para as antenas. A gente sabe que isso é também uma verdade, mas não é só isso que justifica essa má prestação de serviço a todos os nossos consumidores. A lei das antenas ela vai criar mecanismos para facilitar esse processo em todo o Brasil, ou seja, vai normatizar, porque cada prefeitura hoje pode exigir para se colocar uma antena numa torre
ou no ponto da cidade, pode fazer exigências que outras não fazem. Então, o que as empresas estão permitindo, e eu sou favorável a essa lei, é que se padronize isso, dando segurança jurídica para que novos investimentos em antenas venham a ser feitos. Nós vamos ter um grande problema agora, que nós temos vários tipos de antena. Agora está entrando em licitação um novo sistema de banda larga de 4G, que não conversa com a 4G atual e que não conversa com a 3G. Então, são muitas antenas numa cidade, isso também me preocupa, como é que nós, consumidores, o nosso corpo vai ficar tendo tantas emissões aí numa grande cidade como uma capital, vamos falar aqui de Cuiabá. Mas estudos estão sendo feitos, inclusive essa lei está prevendo essa possibilidade. Obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado e meus sentimentos aí à família do nosso deputado. Muito obrigada.